Scroizer aqui e no vídeo de hoje vou falar sobre Arcane, que é a nova série animada da Netflix / Riot Games, que estreou os 3 primeiros episódios nesse sábado, dia 6, e nesse vídeo eu quero falar sobre esses 3 episódios, porque assim, já vou adiantar a vocês, eu achei a série incrível e tem muita coisa pra falar de construção de personagem, desse universo, quero falar de tudo. Mas antes, não esquece de se inscrever aqui no canal e clicar no sininho pra receber notificação pra quando tiver um vídeo novo, que eu sempre trago as novidades dos filmes e das séries aqui pra vocês o quanto antes, vocês sabem. Bom, gente, a série animada conta a história de origem dos personagens e também da cidade de Piltover. A série é baseada em League of Legends, que é um jogo super conhecido, e aí eu já aproveito aqui pra vocês pra falar que eu nunca joguei o jogo, então realmente a minha análise aqui ela vai ser baseada na série e nesses 3 primeiros episódios. Inclusive no Twitter muitos falaram que era super de boa assistir quem nunca tinha jogado o jogo, quem não estava familiarizado com esse universo, e esse inclusive é o primeiro ponto sobre essa série. Eu achei que o universo, os personagens foram tão bem construídos a ponto de realmente você sair, amar aquela experiência desses 3 primeiros episódios e querer saber mais sobre o jogo, sobre o universo. E é muito interessante isso, porque apesar de League of Legends ser um jogo conhecidíssimo, acaba sendo também um movimento diferente, né, das pessoas que tiveram interesse por causa da série. Então, realmente, assim, gostei muito do que vi. Mas antes de falar sobre a história, esses personagens, eu também queria falar um pouquinho de algumas coisas técnicas que eu me amarrei e muito. Primeiro, assim, a trilha sonora tá uma coisa impecável, muito incrível, e a animação, a fluidez dos movimentos é uma coisa de maluco. Gente, os detalhes que tem essa série é absurda. No momento ali que a gente vê a Powder vendo aquela bola azul, a gente consegue ver a grandeza dos detalhes, sombra, as diferentes cores, o brilho. Sério, tá muito bonito. O trabalho do estúdio, do que eles fizeram aqui nessa animação é realmente muito bem feito o negócio. Então, se você não conhece nada do jogo, mas você gosta de animação, essa é realmente uma animação imperdível, porque é uma qualidade absurda. E aí, agora entrando um pouco mais no contexto da história, da série, desses personagens, eu gostei muito de como foi a construção de tudo, sabe? Primeiro porque a gente tem claramente 3 momentos, né? Na realidade, o terceiro momento é a chamada para os próximos episódios, mas a gente tem aquele momento inicial, aquela cena inicial, a gente vê como a Vi e a Pounder, elas foram adotadas pelo Vander, e aí a gente vai para o momento da história desses 3 episódios, que é bem um momento pra gente entender a ruptura de certas coisas. E aí, pelo que inclusive a gente viu, né, no teaserzinho para os próximos episódios, vai ter um outro salto temporal, por isso que eu falo aí que são 3 momentos. Mas eu preciso comentar aqui sobre a primeira cena, que eu achei ela uma cena muito bonita, porque apesar da gente ter um contexto meio que rápido ali, essa cena ela já é muito importante para pontuar toda essa questão da revolução, também as diferenças da cidade que vão ser mais aprofundadas ao longo dos episódios. E eu achei uma coisa maravilhosa, como uma cena completamente sem diálogos, a gente consegue realmente sentir o que tá acontecendo ali. Aliás, tanto essa cena quanto a cena final do terceiro episódio são realmente muito emocionantes. Então, assim, eles realmente se aprofundaram e muito nas emoções e muito nesses personagens, porque você realmente se preocupa com eles desde o início. E aí, no terceiro episódio, você já tá apegado por eles e sofrendo por aqueles que se foram. E falando do grosso desses 3 primeiros episódios da história que é apresentada, eu gostei muito como eles trouxeram toda essa diferença das classes sociais, em que eles apresentam Piltover e a subferia, e a gente consegue entender as diferenças sociais. Então tem um peso social também muito grande aqui, e como as pessoas da subferia são abandonadas, são descrentes de que elas teriam alguma chance de realmente conquistar as coisas que gostaria, tanto que uma das preocupações da Vi com a Pounder era justamente dela não crescer como ela cresceu, sem esperança e com a dureza, apesar da gente ter alguns personagens que pareceram
ter conseguido, né, fazer esse movimento, mas ainda assim eles deixam claro que é algo muito difícil e que essas oportunidades não acontecem com alguém te estendendo a mão, é com muita dificuldade. Eu confesso que eu queria ver um pouco mais de Piltover, porque a gente tem ali a Caitlyn, eu sei que ela é uma personagem que vai ser extremamente importante para a história, e eu queria ver um pouquinho mais, um contexto maior, mas a vibe do lugar já é bem perceptível, tanto pela cena inicial, quanto o que a gente vê, como eles lidam, né, com a subferia. E gostei muito também de como eles apresentaram os personagens. A gente tem a Vi como uma das principais, e preciso dizer que eu simplesmente amei ela, principalmente porque ela tem uma característica que eu particularmente gosto muito quando a gente tem essas histórias de aventura, que é ser uma pessoa racional. Então a gente vê que no momento em que ela tá na missão, eu vou colocar a missão, né, por exemplo, quando eles vão fazer os roubos ali e tudo mais, a gente vê que ela realmente é muito objetiva, ela vai direto ao ponto, a emoção não deixa levar ela, apesar da gente ao longo dos episódios conhecer um lado mais emocional da personagem também, mas ela é realmente muito durona. Então eu gostei muito, o que contrapôs muito bem com essa relação da Pounder, porque eu não quero ser ofensiva, me desculpa se vocês amam a personagem, mas eu realmente passei raiva com ela, principalmente no final ali. Eu entendo da inocência dela, né, da personagem, e também tudo que a própria Vi falou de forma indireta sobre ela, que ela tinha uma chance ainda de crescer sem essa dureza. Então ela realmente tinha uma inocência muito crua, sabe? Então você consegue compreender, mas ao mesmo tempo você fica com raiva, né? Porque você vê a problemática que ela causou por simplesmente ou querer fazer parte, ou querer se provar de certa forma, quando às vezes a melhor coisa que você faz era só ter ficado quieta ali no canto e tudo mais, sabe? Mas com isso, eles também conseguem dar uma grande motivação pra essa separação e a gente ter um arco de vilania ali na personagem, principalmente com o crescimento dela. Então, assim, gostei bastante dessa construção, dessa relação, e eu gostei muito também como tudo que eles mostraram na história são grandes paralelos, né? Porque, por exemplo, quando a gente chega no terceiro episódio e a gente vê a relação do Vander com o Silco, que eles contam o contexto lá do início, que a gente viu que teve a revolução, mas que mesmo que eles pensavam da mesma forma, o Vander, ele viu que no final das contas eles não saíram ganhando porque eles perderam muitas pessoas queridas. Então, eles acabaram indo para objetivos diferentes. E isso também faz um paralelo para a história delas, que a gente está vendo aqui. A história das irmãs que vão para lados opostos, completamente opostos. E essa história deles, do passado deles, além de fazer esse paralelo com a relação deles com as duas, também é um paralelo para a grande revolução que deixa ali no final de tá vindo aí, né? Então a gente tem aquele momento da cena inicial e essa futura problemática. Então eu gostei muito de como eles traçaram essa história, de como eles linkaram cada uma das coisas e como tudo faz muito sentido no que eles estão construindo. E ainda sobre esse paralelo de personagens, eu acredito que o Vander e a Vi podem ser um bom paralelo também, porque a gente tem ele de uma forma, né? Depois a gente conhece ele como o pacificador e eles deixam bem claro que nem sempre foi assim, e a gente viu que realmente nem sempre foi assim. E Davi, apesar dela ser uma pessoa que briga ali quando precisa e ela manda muito bem, eu acho que a gente vai ver uma outra personalidade dela aflorar, algo bem similar à época do Vander, porque só na cena inicial, pelo olhar da Vi, a gente já consegue ver que ela tem um objetivo muito claro, e agora ela fazendo o seu caminho sozinha ali, eu acho que isso se intensifica mais ainda. E gente, como luta essa mulher, hein? Meu Deus do céu! E também devo dizer que apesar desse arco principal ser maravilhoso, gostei como eles também deram uma ênfase nos outros personagens. Uma das coisas que eu não posso deixar de falar é que eu gostei muito da formação do grupo da Vi, em que cada um tinha sua especialidade. O próprio episódio, ele tem uma estrutura de contar a importância de cada um desses personagens em cada episódio. Então a gente tem, por exemplo, o episódio focado no Jace, a gente tem o episódio focado no Silco, e assim a gente
gente vai conhecendo mais sobre esses personagens. E falando sobre o Jace, é muito legal todo o contexto que ele traz sobre o estudo, sobre a ciência e, consecutivamente, a magia. Eu já andei lendo algumas coisas antes de fazer aqui o vídeo e eu sei que toda essa questão da Hextech vai ser algo muito importante. E é interessante como esse artefato tá nos dois polos ali da cidade, né? Ao mesmo tempo, eles também constroem a problemática que a magia pode ter e como foi visto, né, no passado ali. Então, a gente tem também os dois pontos, que pode ser algo positivo quanto negativo, e acredito que quanto mais se expandir o negócio, mais intensa a coisa vai ficar, ainda mais tendo um salto temporal para os próximos episódios, a coisa vai estar muito mais estabelecida. Então eu acho tudo muito interessante, porque esses 3 episódios, eles já foram sensacionais. Eu gostei muito da história e me parece que só vai crescer o negócio. Então você fica, caraca, isso era meio que só a introdução de tudo, sabe? Então assim, gente, realmente o que eles construíram com essa série animada é um negócio absurdo. Eles têm uma boa construção de universo, uma boa construção de personagens. Inclusive, a gente vê como esse universo é extenso. Então, tem muita coisa ainda pra gente entender e acompanhar e desenvolver. E sem falar da parte técnica, né? Essa série, ela é perfeita no desenho, na fluidez da animação e também, mesmo que a gente tenha bastante contexto de história, a gente tem muita ação ao longo aí. Então é tudo muito bem distribuído. Então assim, gente, 0 defeitos. Não é uma série animada que você precisa jogar pra você entender. É lógico que quem tem a experiência dos jogos deve ter uma percepção diferente, né? Alguns easter eggs, saber mais o que o artefato é e qual que vai ser a construção dele, ou até mesmo o desenvolvimento de algum desses personagens. E aí eu vou puxar um pouquinho de sardinha pro meu lado. Ao mesmo tempo é muito interessante você ir às cegas, porque você não sabe o futuro daqueles personagens, então você não sabe muito à frente da história, e me passa essa sensação, né, de que delícia é acompanhar isso e conhecer mais esses personagens e querer saber mais deles. Mas tudo isso devido a um bom background, a uma boa construção, e a série faz isso com excelência. Sério, assistam, vale super a pena. Mas eu quero saber de vocês, o que vocês acharam e se você jogou, não jogou. E se você já jogou, conta aqui nos comentários também se você acha que a sua experiência fez com que você captasse mais algumas coisas aí da história. Vamos discutir, gente. Bom, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Então, se você gostou, não esquece de deixar o seu gostei e compartilhar nas redes sociais, inclusive me segue lá, se inscreve no canal e clica no sininho para receber notificação para quando tiver um vídeo novo. Te vejo no próximo. Tchau!